no próximo livro. E eu, quando criei o livro relógio, obviamente que eu pensei, tive logo não sei quantas ideias, pensei, isto não dá para muita coisa. Eu lancei o livro relógio ano passado, em março. O segundo livro que eu lancei foi este. Isto é um livro de quê? Espelho. Reflexo, espelho, exatamente. É um livro de espelho. Numa primeira análise parece, nem sabe muito bem o que é. Mais uma vez eu tive por aqui um autocolantezinho a explicar que era um livro. Tem aqui um passe-partout que é para pôr numa secretária, qualquer coisa assim. E também dá para pendurar. Tem uma moldurazinha, que é uma caixa, mas o livro está lá dentro, obviamente. O engenho é esse. Portanto, é um livro que se espelha, está ali o reflexo a bater no teto. Se vai ao chão, parte logo. Não, não parte não, porque não é de vidro, é feito de outro material. A película é protetora para, ao lermos, não deixarmos de dados. É lógico que no fim podem tirar a película e pôr o espelho em qualquer lado. E dentro, obviamente, uma história chamada Reflexos. De que é que vocês acham que eu tinha de tratar aqui neste livro? É uma narrativa, não é? Ficcional. Uma pessoa. Quando se vê ao espelho... Muito bem, vocês já leram o livro? Não. Não. Mas está lá, continua. Uma pessoa, quando se vê ao espelho, o que é que vê? Mas é exatamente. Qual é o seu nome? Tânia. A Tânia pegou no tema exatamente do lado certo. Isto é, eu fiz essa experiência. Eu, para escrever o meu livro, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao espelho e ver, olhar para mim e tentar perceber que história que eu poderia contar a mim próprio e aos outros, não é? Obviamente, a vocês e a toda a gente. Ora bem, eu cheguei ao espelho e deixei-me estar algum tempo a olhar pelos meus olhos, as minhas íris, e percebi que, de facto, a partir de um determinado momento, nós deixamos de nos reconhecer. Façam essa experiência, vão ao espelho e estejam lá 2 minutos ou 3 a olhar, fixamente. Parece que começamos a entrar noutra dimensão. O que acontece é o seguinte, nós, de facto, deixamos de ter uma percepção real das coisas. E tudo parece um bocado estranho, tudo começa a ficar um bocadinho fosco. E eu fiz essa experiência e disse assim, ok, está aqui a minha história. Na realidade, nós não nos conhecemos. E na realidade, aquilo que nós pensamos de nós, os outros pensam completamente diferente. E é por aqui que eu vou. Portanto, eu peguei uma personagem chamada Victor e pulo a acordar de manhã e olhasse ao espelho. E durante algum tempo olhou-se ao espelho e percebeu que havia alguém do outro lado, que não era ele. Ele estava a olhar para ele, mas esse outro eu que estava ali no espelho estava a manifestar-se quase como uma segunda identidade. E ele teve medo dele próprio. Teve medo de perseguir essa viagem do espelho e entrar numa segunda personalidade. Não sei se já ouviram falar do Dr. Jekyll and Hyde. O Médico e o Monstro. Já, para além do livro, há filmes sobre isso. Atualmente há um filme, creio que na Fox ou na Fox Life, baseado nisso. Portanto, uma pessoa que tem dupla identidade. É um médico que, por experiências, se transforma num monstro. E de vez em quando ele assume a dupla personalidade. É médico e de vez em quando é monstro. Portanto, são 2 num só. É disso que está a falar. Já viste? Essa narrativa que é muito usual na literatura, eu peguei nela e dei de facto uma roupagem diferente. Deixem prosseguir. Eu sei que estão agitados, é quinta-feira à tarde, amanhã é feriado, não sei o quê. Mas calma aí, vamos acabar hoje o dia ainda, está bem? Então o Victor viaja no espelho, através da sua própria imagem. Ele entra no espelho e tenta perceber quem é. Ora bem, essas várias viagens são descritas no meu livro. Eu, à medida que vou avançando na narrativa, eu faço o Victor entrar cada vez mais dentro do espelho e passar para o outro lado dele próprio. E essa viagem revela-nos, de facto, uma personagem bastante diferente daquela que é relatada no seu dia-a-dia, na sua vida normal. A sua segunda vida é uma espécie de mistério que ele tenta resolver à medida que vão passando os capítulos e a narrativa vai avançando. Vamos ler um primeiro excerto sobre a personagem Victor e vamos tentar entrar um pouco mais na história, está bem? Agora preciso de Eu tenho aqui excertos. Aqui está o meu livro, já o mostrei. Vá, vamos ouvir, está bem? Vem-se agora.
Quando levantou a cabeça, pôde mirar-se no espelho, constatando um novo estado de espírito, uma nova chama brilhando na íris. Qual renascer inspirado. Sorriu. Gotas insubmissas escorriam-lhe pela face, caindo, insonoras, na pia branca. Ficou algum tempo a observar-se. Era por vezes assustador constatar que ele era aquela pessoa. E se olhasse com atenção, de forma profunda, podia perceber que não se reconhecia, que não se identificava com aquele ser, com aquele homem, aquela máscara que transportava todos os dias. Deixou-se levar até ao limiar do desconhecido e desviou a cara irreconhecível no espelho. Usou a toalha castanha como refúgio da alma, esfregou bem os olhos e toda a face e voltou a colocar a toalha no suporte. Lançou um novo olhar para o seu reflexo, usando de uma certa abstração para não se enredar em pensamentos magníficos, desnecessários, mas não deixou de se sentir algo preso a questões que o atormentavam, de tempos a tempos, e que voltavam a turbá-lo naquele momento. Quantas vezes se detivera, olhando para as formas que assumia diante da superfície espelhada. Quantas vezes se perdia diante de si próprio, tentando encontrar-se num estranho labirinto que se formava nos seus olhos, qual fosse profundo e infindável. Quantas vezes se questionara acerca da verdade, escondida por detrás daquele olhar, por detrás da sua máscara. Por mais que se aventurasse, por mais longe que se lançasse à descoberta de si, mais questões surgiam e menos se conhecia. Era um caminho impossível. Teve de abandonar a demanda, mais uma vez. Portanto, o Victor, a minha personagem, a primeira cena, acorda, vai à casa de banho e olha-se ao espelho. E no espelho encontra um outro eu, outra pessoa, e essa pessoa toma proporções e toma uma vida própria, acaba por acordar uma espécie de monstro dentro dele. E então inicia-se uma viagem, inicia-se uma aventura para o Victor, e ele deixa de ter controle sobre esse outro eu e começa a cometer alguns atos nos quais ele não se revê. Vamos ler a segunda sequência, que já é no final, e que tem exatamente a ver com o destino que esta viagem leva. Onde é que ele vai chegar? Onde é que as coisas vão acabar por desembocar? Quem é que vai ler? Você aí ao fundo? Sim, pode vir. Tens o texto? Não? Eu tenho que encontrar aqui também. Deixa eu passar o nosso colega. Ora, mais uma vez, vamos ouvir. Está bem? Concentrem-se, por favor. De repente, o sino começou a tocar. Era fora de tudo, mas trovoava com um vento mordas dentro da sua cabeça. Olha para o teto, abobado. A pintura tinha outra vida, outra luz, como se tivesse sido pintada apenas ao vapor. Nela, 5 anjos planejavam livres. O abismo não existia. Sentiu um cheiro estranho, um cheiro à antiguidade, a passar. Olhou para trás, um som de vozes difundiu, vindo do lado de fora de grande voz. Sentiu-se tentando a ver o que se passava, a descobrir de onde provinha o alarido. Aproximou-se da entrada e empurrou a porta. Carruagens do século passado circulavam sobre a rua calçada. Havia aguilhas e saltibancos, e os edifícios tinham formas e romance. Homens de chapéu alto e paletas
passeavam com senhoras de vestidos largos e espartilhos, apertando peitos voluptuosos. Era um ambiente vitoriano. Transandava a objetos de cavalo e esgotos a céu aberto. Victor sentiu-se nauseado. Não pertencia àquele tempo. Desorientou-se, fechou a porta e encostou-se, com falta de ar. Quando olhou para o interior da igreja, estava totalmente transmudado. Havia intensos bancos em paralelo, com genuflexões e vários concessionários ao longo das paredes. Algumas estátuas, umas em pedra, outras em madeira, pontificavam nos diferentes cantos da abside. Ao fundo, a talha dourada exibia todo o seu esplendor ao centro, qual símbolo máximo da opulência religiosa. Um trono com um enorme espaldar e pomposo de forma incurável. Quando possível, Cristo pendia de uma cruz marmoreira, sofredor e despido. Victor não acreditava no que via. O seu sonho começava a ganhar contornos cada vez mais estranhos. Ora bem, a minha história teve para esta situação. O Victor acaba por reencarnar noutra personagem, que é o próprio Victor, noutra era, noutra época, e é confrontado com outra realidade, alguns erros que ele cometeu no passado. Ora bem, o passado geralmente tem tendência a vir procurar-nos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós cometemos erros e fazemos coisas das quais nos arrependemos. Às vezes não, às vezes nem nos arrependemos, mas de qualquer forma nós costumamos revisitar o passado para tentarmos perceber quem somos. E este quem somos é exatamente disso que trata o meu livro. Através do espelho eu tento perceber quem sou. E a primeira questão que eu coloco, olhando um bocado para a narrativa que foi aqui tratada e para as questões que estão dentro do livro, aquelas que não se leem à primeira, mas que estão lá, que se subentendem, vocês podem dizer com toda a garantia, toda a certeza, que são completamente verdadeiros. Quem é que consegue dizer que é completamente, 100% transparente e verdadeiro? E é sempre igual. Quem é que consegue admitir que nunca muda a sua opinião ou que é uma pessoa completamente honesta? Alguém? Alguém consegue dizer assim, eu sou assim sempre, eu nunca engano os outros, eu nunca procuro ser aquilo que os outros querem que eu seja? Ninguém consegue dizer. Todos temos mais ninguém no mundo. Desculpa, disse bem. Ninguém no mundo é assim. Disse tu. Isso é outra história, não é? Mas assim, estou a falar das pessoas, nós. Vocês como é que veem a vossa existência? Vocês acham que conseguem chegar à escola e ser honestos o suficiente com os vossos colegas, por exemplo? Sempre? Sempre? Mais ou menos. Diga. Mas esse mais ou menos, quanto? É assim, a minha questão passa por isso. A minha questão passa, vejam lá se concordam comigo. Tal como eu dizia hoje de manhã, nós usamos muitas máscaras. Não. Usamos muitas máscaras, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós acordamos de manhã e, quando chegamos ao pé dos nossos pais ou irmãos, enfim, usamos a primeira máscara do dia, que é aquela máscara familiar, chamada máscara familiar. Em que nós somos, porventura, até mais verdadeiros nesse contexto. Mas há pequenas coisas que nós até escondemos até das nossas próprias pessoas que nos estão mais próximas. São coisas às vezes um bocado insondáveis, que às vezes nem nos apercebemos bem. Mas nós fazemos às vezes um determinado papel, mesmo junto àqueles de quem nós gostamos. Mas esse aí não é o pior cenário. Eu acho que a partir do momento em que vocês saem de casa, a coisa muda mesmo de figura. Ou melhor, mudam de máscara. Isto é, vocês quando saem de casa e chegam à rua e passa alguém por vós, vocês têm tendência a tentar ser simpáticos, não é? Mesmo que estejam mal dispostos. Verdade ou não? Não? Então. Você assume a má disposição e diz, já não apetece dizer olá a esta gente, não apetece dizer bom dia. Não é bem assim, diz a Dona Alfredo. Não.
Deixa eu ouvir. Sim. Só acham que é exato. Diga, não percebi. Porque há alguns que só dizem olá, quem quer, não é no conhecer. Estou a entender onde é que você vai chegar. Portanto, nós só cumprimentamos quem conhecemos, não é? E então, diga uma coisa, quem é que falou aí ao fundo? Como é que se chama? Rafael. Então é assim, você só diz olá quem quer. Muito bem, está no seu direito. Mas se alguém disser olá assim, você responde, mesmo que não lhe apeteça. Então pronto, aqui o caso já mudou de figura. Portanto, você nesse momento, nesse segundo, usa uma máscara, que é a máscara da simpatia. Diz assim, vou ser bem educada. Porquê? Porque ensinaram-lhe a ser assim. Reparem, os miúdos, as crianças, são os mais transparentes de todos. Chegam à nossa mesa e dizem, eu não gosto de ti. Com 2 anos, não assim. Então, mas e não dá explicações, vira costas e vai-se embora. Ou então vem, depois às vezes acontece, vem, dá um pontapé na canela, e a pessoa então, ele vai-se embora. E pronto, a gente então, aquele miúdo não tem, para já, não assimilou as regras sociais. E com isso é completamente honesto com a sua própria postura. Silêncio aí, por favor, senão dispersa-se. E eu também. Ora bem, quando nós saímos de casa e estamos na rua, usamos uma máscara social. Quando vocês entram no autocarro, aquela máscara do eu vou-me sentar aqui e vou começar agora a olhar para o pessoal que vai entrar. Então vocês olham e fazem o julgamento de toda a gente. E dizer aquele fulano, pá, deve ser mesmo esquisito. Ou aquele ali, pá, até parece boa pessoa, gostava de conhecer. Ou então, pá, esta senhora está mesmo... Enfim. Vocês fazem isso, não fazem? Não fazem julgamento de outros? Sim. Os professores. Silêncio, silêncio. Ela disse que ok, pronto. Quando vocês veem alguém que vos interessa, não é? Fazem julgamento, mesmo que essa pessoa seja a mais entregada do mundo, não é? Ora bem, quando vocês chegam, essa é a máscara social. Quando vocês chegam à escola, usam a máscara da escola. A máscara da escola é a máscara mais dinâmica de todas. Porquê? Porque vocês, durante o mesmo dia, têm que lidar com colegas dos quais gostam, com os vossos amigos, com aqueles que não gostam, com os professores, com os funcionários, com toda a gente. Vocês têm que interagir. E esta interação é um bocado uma resposta e uma pergunta que nós fazemos a nós próprios, que é: como é que eu me vou comportar na sala de aula? Será que eu posso chegar à sala de aula? É a primeira vez que vocês têm... Estamos no início do ano e vocês vão supor o meu seguinte. E há sempre alguém que tem espírito de líder, ou enfim, se calhar tem até algum problema, se calhar, não sei. E diz assim, ora bem, eu estou nesta turma e conheces, vamos já armar engraçadinho que é para ser o maior. E acontece que essas pessoas para mim são aquelas que são mais frágeis psicologicamente. E usam isso como defesa. Usam isso como defesa porquê? Porque precisam de marcar uma posição antes de serem, entre aspas, atacados pelos outros. Isto é, eu sou assim, às vezes vocês veem passar alguém empinado e dizem, pá, este fulano ou esta fulana acha-se realmente o melhor do mundo. Essa pessoa tem uma defesa. Está a agir defensivamente, isto é, tem medo do julgamento dos outros, então tenta evitar. Evita o julgamento dos outros. E tentando evitá-lo, tentando haver contacto, acaba por ser mais julgada ainda. Que é um bocado irónico, não é? Ela ao ser assim assada, acaba por ser mais julgada. Há muitos alunos que tentam passar despercebidos. E há outros que fazem questão de dar uma presença, dar nas vistas. Nós somos todos diferentes. E aqui, o que acontece? Eu falo isto em relação à relação professor-aluno. Vocês quando entram numa sala de aula, e nós temos códigos e regras, vocês quando entram numa sala de aula, a primeira coisa, quando não conhecem o professor, é tentar perceber quem é que tem à vossa frente. Se é assim, se é assado. Mas há um código de ética, no fundo, e de comportamento, que vos inibe de perguntar diretamente. Prestem atenção que isto é importante. Há um código que vos inibe de perguntar diretamente como é que o professor é. Não sei assim, não, vocês o que é que fazem? Vão testando o professor. Vocês vão testando a paciência dele, vão testando as pequenas fraquezas. Vão tentando perceber que tipo de professor é que tem à vossa frente. E o professor, por sua vez, faz o mesmo.
Nessa altura, vocês estão todos a usar uma máscara. Porquê? Porque não estão a ser verdadeiros, ou melhor, estão a tentar passar uma imagem que vos interessa passar ao professor e aos vossos colegas. Portanto, no meio disto tudo, isto para retermos um bocado no meio esta temática, vocês têm que ter em consideração que os outros são diferentes de vós, não necessariamente pior ou melhor, diferentes apenas. E há um limite, nós costumamos dizer que a nossa liberdade acaba onde começa a do próximo, há um limite que nós temos de respeitar, nós temos de tentar perceber se de facto vamos agredir verbalmente, psicologicamente a outra pessoa, ou temos determinada atitude, ou dizemos determinadas coisas. Duas situações, vocês têm um amigo vosso que por acaso veste-se mal. Isso é uma hipótese, não é? Ou tem um penteado fora do comum. Se vocês virem alguém assim na rua, dizem ao vosso amigo, olha para aquilo, não sei o quê. Mas se esse vosso amigo for assim, vocês já não dizem nada. Regra geral, preserva um bocadinho, preserva um bocado o facto de ele ser assim mesmo. Vocês têm que o aceitar como ele é. Portanto, este é o primeiro princípio. Vocês são todos diferentes. Na escola e em casa e na sociedade vão ser confrontados com muita gente, com muitas questões. Aprendam a respeitar a diferença e aprendam a perceber que, de facto, por muito que vocês achem que são perfeitos ou não, há sempre coisa a aprender na vida. Nós temos que avançar em função dos outros também, respeitando os outros, respeitando as barreiras. Eu penso um bocado nos professores na sala de aula. De facto, há barreiras e há regras para respeitar. Se vocês ajudarem, vai ser mais fácil aprenderem. Quando o professor diz eu não quero cábulas, não é porque vocês, por alguma razão especial, querem tirar boas notas e com cábulas é mais fácil. Não querer cábulas é porque assim, vocês têm que aprender. E se vocês não aprenderem, a escola não pode servir de grande coisa. Se vocês não forem solidários com a escola e vice-versa, não vamos sair daqui homens e mulheres. Vamos sair daqui nem uma coisa nem outra, assim, meio caminho para nada. E nós estamos um bocado cansados do nada. Nós temos que fazer coisas, temos que pensar, temos que agir, temos que construir um futuro.